Fala, meus queridos Brain Gainers, estamos começando aqui mais um episódio do podcast Brain Games, que eu sou o apresentador aqui, Caio Botura. E o podcast de hoje, galera, foi muito bacana, um pouco mais longo do que o normal, uma conversa aí com o Jason, né? Pra quem não conhece o Jason, foi um dos primeiros youtubers aí a começar a fazer vídeo de maromba, especialmente hormônios e esteroides anabolizantes, né? Pra informar o pessoal mesmo sobre os riscos, sobre como usar da maneira correta. E esse é o intuito desse podcast, é simplesmente informar, não fazer apologia. A gente dá uma mensagem muito bacana no final, tá? A gente quer conscientizar a galera sobre os riscos e também que você aprenda, né, o que deve ser olhado, como que você deve se preocupar com a sua saúde se você resolver fazer esse tipo de uso dessa substância, né? Então, simplesmente espero que vocês aprendam alguma coisa. Foi um curso básico para leigos. Então, se você é um cara que já entende mais sobre o assunto, provavelmente você já sabe tudo que a gente vai falar aqui. Eu sou um cara muito leigo no assunto, eu admito isso. Eu não conheço muito sobre hormônios e esteroides, porque a minha vida toda, né, eu sou um atleta profissional natural, eu estudei sobre treino e dieta, porque é isso que eu sempre me preocupei. São essas as coisas que eu tenho que aprender e saber o máximo possível para conseguir adaptar o meu corpo, o meu treinamento, a minha genética, a minha rotina, para ter os melhores resultados, né? Então agora eu tô começando a me aprofundar mais nesses temas aí e foi muito legal fazer esse bate-papo com o Jason. Eu queria até me desculpar um pouquinho, galera, porque nesse podcast eu gravei do lado da cozinha da casa da minha namorada. E assim, é um lugar muito quieto, mas o problema é que todo mundo resolveu cozinhar nesse horário. Então eu tirei bastante do áudio de fundo, mas acredito que dá pra ouvir alguma coisinha ali ou aqui, mas não atrapalhou a conversa. O áudio da conversa tá muito bom, dá pra gente ouvir certinho. E é mais ou menos isso. Não se esquece, tá, de dar uma avaliação 5 estrelas no iTunes. Eu sei que vocês estão dando muita avaliação e tá ajudando muito o podcast. A gente ficou a semana toda no top 1 da categoria saúde, então muito obrigado. Recomenda para seus amigos, sabe? Isso ajuda muito, a gente tá crescendo, tá começando agora. E quanto mais a gente cresce, né, mais tempo eu vou conseguir investir nesse podcast. Eu gosto muito de gravar podcast, tenho meu canal no YouTube, mas eu me divirto muito aqui nessas conversas porque a gente tem mais tempo, né? Não precisa ficar fazendo um vídeo de 10 minutos, talvez. Então, mais ou menos isso. Não se esqueça, meus patrocinadores aí, Power Foods, é uma marca de suplemento muito boa, nacional, que tá vindo com muita novidade foda, galera. Eu queria muito poder falar os produtos que estão vindo aí, que são produtos inéditos, tá, na linha nacional. Tem muita coisa boa. Eles estão com um brinde muito top. Eles fizeram tipo um galãozinho preto, muito da hora de água, que em vez de você abrir a rosca, né, tipo, abrir a rosca, a tampa dele é tipo uma tampa de garrafa, aquela que você puxa pra cima e chupa, sabe, bebe? Então é bem bacana, bem diferente. Você ganha lá de brinde na compra de produtos Power Foods no site centralfit.com.br, tá? E usando o meu cupom CAIO20 você ganha um desconto bem legal lá nesses produtos. Então mais ou menos isso, vou parar de falar. Tamo junto e curte aí esse episódio da semana. Então, meus queridos Brain Gainers, vamos começar aqui nosso podcast. Caio Botura falando, vocês já conhecem, né? Blá blá blá. E hoje eu tô aqui com o meu querido convidado, Jason, Projeto Giga. Você ainda usa isso, Projeto Giga? Se apresenta aí pra galera, mano. Ei, maromas! Aqui valeu Jason. E o Caio fez um programa com o Dudu Alute antes de mim aqui. Isso é uma sacanagem. Aqui é uma sacanagem desgraçada. O cara pega nos treinadores. A gente segue uma hierarquia, né, aqui no programa. Mas você tá em segundo. Não, na verdade você tá em terceiro, né? Que o Paulo Musi veio em primeiro, mas... Na verdade, depende do lugar, né? Eu diria assim, como médico no Brasil é o Paulo. Como guru dos hormônios é o Dudu. Mas como cara dos hormônios do YouTube então sou eu. Verdade, então depende da mídia. Mas Projeto Giga é bom lembrar isso aí, né? Quando eu comecei foi em 2012. E eu venho ali de uma geração que é do Orkut, etc. E a gente usava vários nomes para maromba, né? Hoje em dia todo mundo fala maromba. Maromba era um só dos, tinha Abomai, né? Muita gente falava Abomai. E eu achava que Giga era um nome da hora e pouca gente usava. E esse negócio de falar projeto qualquer coisa não significava que você ia fazer um projeto. Tipo assim, o projeto qualquer coisa era um site, era um canal, era o meio que você usava. Não é você entende? Naquela época, se você falasse assim,
Projeto Qualquer Coisa aqui era o nome do site. Não quer dizer que você está em projeto, é o nome do site. Aham. O projeto é o site. E era nessa época, o problema é que tudo mudou. E aí eu me ferrei. E aí eu tive que mudar. E agora, hoje em dia, eu gosto de falar que o projeto é dos alunos, porque eu sou um treinador, sou um professor, né? Agora me apresentando, né? Sou da área de Educação Física, UFMG, e estudo hormônios aí quando dá, né? E gosto de dizer isso, né? Que o objetivo de deixar grande é os alunos, tanto que quem quiser vir falar que eu tô mal, que eu tô isso, que eu tô aquilo, pode falar à vontade. Esteja melhor que meus alunos, porque Uhum. esse que é o meu trabalho. Né? E aí já fica mais difícil, porque Com os caras são certeza. grandes. E aí é isso aí, Caio. Então é isso aí, Jason. Hoje eu te convidei aqui para a gente dar um curso para os leigos sobre hormônios. Principalmente a gente quer falar aqui nesse programa um pouco mais de esteroides anabolizantes, né? Falando mais da Opa! testosterona, as ações no corpo, TPC, o que ela interfere, o que não interfere, que exames que a gente tem que ficar de olho, né? Quando a gente for começar algum tipo de ciclo e tudo mais. Claro, sem fazer nenhuma apologia, apenas dando informação para você aí que gosta de estudar o assunto, que não sabe nada do assunto, assim como eu, sou um cara bem leigo, então hoje o Jason é o expert, eu vou fazer as perguntas, ele vai complementando, vai dando a Será, opinião cara? dele. Diz o pessoal aí que eu só leio, decoro o Wikipédia e depois eu vou lá fazer o vídeo lá de qualquer jeito, hein? E aí? Cara, já me falaram isso Será? também. Já falaram, o Caio só decora texto e não sei o que. Eu falei, mano, mas, mas assim, se a gente for parar pra pensar, como é que a gente aprende, mano? A gente aprende lendo, né? Não é Deus que desce do céu e me dá uma pílula de conhecimento divino sobre algum assunto e eu saio fazendo vídeo no YouTube. Eu aprendo vendo outros vídeos, eu aprendo lendo livros, lendo Ué, o que é? sites, Não é né? bonito, ô Caio, não é bonito quando o nego fala assim, ah, vai ler um livro, que não sei o quê, não é isso que todo mundo fala? Pois é, aí o pessoal esquece, né, que livro sempre é defasado, né? Ah, você não sabia disso, ouvinte? Pois é. Tudo que está em qualquer livro é defasado, porque até chegar no livro, até ser publicado, já passou anos. Ah, Então, a sim, questão de narrativa. estudos. Sim, questão de estudos Isso. científicos demora anos pra ser publicado, cara. Livro é para pegar base, primeira coisa. E segundo, se você quem lê o livro sabe, saiba você, porque ele decorou o livro. E sabe, a Wikipédia ela é mais confiável do que a enciclopédia britânica. O grau de confiabilidade dela já foi medido. Então, assim, mesmo que eu fosse um leitor de Wikipédia, isso não me desqualificaria, e não é o caso, né? Porque eu estudo muito por artigo. Então, Claro. enfim, fica aí o Caio, mesma coisa. Porque o Caio, eu tô ligado que o Caio é a mesma linha que esse desgraçado. O cara corre atrás de estudo, faz a mesma coisa que eu faço. Exatamente, mano. E é foda até, cara, porque o pessoal que lê mais estudos e tudo mais, a gente lê coisa mais recente, e quando vem uma ideia que bate com uma mais disseminada, por Tradicional, causa né? que tá nos livros, etc., a gente se fode, né? Aí depois de 2, 3 anos, todo mundo fala, puxa, olha só, era verdade. Mas de Meu qualquer filho, forma, a teoria da evolução, ela demorou pra pegar, filho. É, pois é, pois é. e Então, aí? de qualquer forma aí, vamos começar a falar sobre Nossa, esteroides. Então, ô Jason, conta pra gente aí, primeiro de tudo, pros nossos ouvintes que estão ouvindo, certo. quando a gente fala de esteroides, a gente fala esteroides, né? Pouca gente fala esteroides anabolizantes, ou a gente fala anabolizante, ou a gente fala esteroide, mas só pra definir certinho, o que é um esteroide e o que é um esteroide anabolizante, né? Qual que são que diferença que tem? Porque a gente sabe que, por exemplo, né, a pílula que as meninas aí tomam anticoncepcional é considerado um esteroide, mas não é um esteroide anabolizante, correto? Correto, e não apenas, né? Existem analgésicos também, anti-inflamatórios, esteroides e inúmeros outros remédios esteroides. Uhum, Então, qualquer substância que tem um éster, né, ligado a ela é um esteroide. Só não é correto. anabolizante porque não promove o anabolismo. Então, se você Certo. pegar um éster, se você der uma maneira maluca aí que não existe até hoje, pelo menos não fizeram, pegar um éster, e éster, para quem não sabe, né, aí é química de ensino médio. Né?
Éster é uma conjunção ali de carbono, oxigênio e hidrogênio, numa determinada forma, a ligação ali certinha. Se você pega isso e coloca numa insulina, por exemplo, ela viraria um esteroide anabolizante. Legal. É, E bacana, cara. no E conceito. certo. Então, quais esteroides anabolizantes que a gente tem hoje aí? Vamos dizer, tem a É. testosterona, né? Olha, O que mais tem. entraria nessa classificação de esteroides anabolizantes? Olha, a gente pode falar de uma maneira geral mais leiga, sem chatura, por assim dizer, que é o que eu pretendo aqui, né? Mas eu só queria, antes disso, dar uma exceção pequena. Juju Salimene, conhece Juju Salimene? Juju Salimene recentemente falou que não utiliza esteroides anabolizantes, mas utiliza produtos que controlam seus hormônios, né? Aí o pessoal foi fazer, né, um bafafá disso. Aí eu peguei e Uhum. falei, olha só, mas testosterona aquosa e alguns outros ditos esteroides anabolizantes não tem éster ligado à substância, logo não são esteroides anabolizantes. Então pode ser que ela esteja usando isso. Uhum. É E uma tem gente falando. é uma technicality que a gente chama em inglês, né? Uma termo técnico que ela encontrou um loophole aí pra falar que não usa, né? Excelente. O problema é que muita gente vai acabar acreditando nisso, né? Vai falar, pô, isso daqui não é nada, então não tem colateral, não sei o quê. É, mas fala aí pra gente, É, quais são os outros hormônios, substâncias que se encaixam na classificação de esteroides anabolizantes? muito bem. Então vamos lá. Popularmente falando, né, os ditos esteroides anabolizantes a gente vai considerar são substâncias, hormônios derivados de testosterona ou progestina, né, que é a progesterona sintética, que é a indicação da família 19NOR, e derivados do DHT, que é o metabólito da testosterona. Mas, enfim, né, é tudo derivado de hormônio sexual, basicamente. Tipo assim, tem a testosterona. A partir dela, o cara vai lá e coloca uma molécula ali, tira um carbono daqui, coloca um anel benzeno aqui, ppp, vai criando outras substâncias, dando outros nomes. Então nós temos aí a testosterona, a mãe aí dos hormônios, né, que é a base da maioria, e a partir dela e suas modificações a gente foi criando todos os outros, né, metandrostenolona, oximetolona, nandrolona, trembolona, sempre esses nomes onas, né? É foda. Sim. Metenolona. Então, Somatrodol nona. nossa, matodrol, esse é forte. Esse aí não. Esse tem muito colateral, cara. E mexe com isso não, cara. Não pode, né? Tem pouco estudo sobre ele. Não, não pode. E quanto ao éster, né? Porque o pessoal fala, tudo bem, mas não tem nome. Qual que é a diferença de um cipionato para o enantato, né? Quando eu era iniciante, eu tinha esse negócio, eu achava que era uma diferença absurda, que o cipionato era uma coisa e um enantato era outra completamente diferente, com resultados completamente diferentes, né? Uhum. Coisa que não é verdade. Isso, novamente, poderia entrar ali numa aula de química, né? Então, um prop tem a ver com a quantidade de carbonos, né? Então, um prop, um fenilprop, um enan, cipio, um decilinato, né? Todos esses aí são quantidades de carbonos que estão ali na cadeia carbônica do éster, que é adicionado à substância. E quanto maior essa cadeia, mais tempo ela vai demorar para ser absorvida pelo corpo. Então, se você pega hormônios das antigas, originais, lá dos anos 80, não sei, o famoso Winstrol Depot. Esse depot significa, né, depósito intramuscular. Então, é porque ele ia ficar depositado ali no local, por isso do inchaço, e ele ia ser liberado aos poucos, não por um mecanismo mágico, né, mas porque teria ali uma cadeia de um éster grandaça, ou não, que faria o seu corpo ter maior ou menor dificuldade para poder absorver aquela substância. E Então, isso vai alterar a seriam meia-vida da droga?
É exatamente isso que faz a meia-vida. Então, quando a gente fala uma droga de éster curto, uma droga de éster longo, porque é engraçado, né? Às vezes a gente fala isso como se todo mundo soubesse, mas eu sei que não é e é foda. Sim, Uma droga de éster curto, ela necessariamente tem uma cadeia curta adicionada a ela, então a meia-vida dela vai ser curta, o que significa que ela vai ficar pouco tempo no seu corpo, sendo, por exemplo, uma testosterona aquosa que não tem éster nenhum, ela bate na hora. Você sente na hora, é absurdo. Não tem isso de 2 dias, não, é 2 dias, é 8 horas que ela vai entrar, vai começar a bater minutos depois que você fez a administração. Vai ter um pico plasmático e depois vai começar a cair. É assim. E quando você coloca um acetato, que já vai um dia e meio, esse aí você vai mandar e o pico vai demorar um pouco mais, mas também vai demorar um pouco mais para voltar. Por que fizeram isso? Para o nego não ter que ficar fazendo 3 injeções por dia, né? Porque ninguém merece, né, cara? sim, sim. Legal, cara. Bacana isso daí. E só para explicar pra galera, meia-vida vamos dizer assim, uma meia-vida de 3 dias. Quer dizer que em 3 dias a droga tá na metade da dose inicial no seu corpo, né? Se você injetou 400 miligramas, em 3 dias você tá com 200 miligramas no corpo, correto ou eu tô errado? Esse é o conceito de meia-vida. No entanto, a gente usa o conceito de meia-vida para estipular a frequência de aplicação, mas ele é variável, né? Hoje em dia é um tanto quanto, como pode dizer, né? É perigoso você determinar, falar, ó, esse aqui é X tempo. Não, é sempre bom a gente dar uma variação. Então, por exemplo, um propionato é 1 a 2 dias. Depende do corpo do cara, depende como ele fez a aplicação, depende se foi. Tem gente que manda subcutânea, né? Por incrível que pareça, né? Mesmo sendo feito para ser intramuscular. Se ele mandou em cima de um nódulo. Então, isso tudo vai depender. Então, a gente tem que utilizar margens. A meia-vida, ela é uma margem, mas é exatamente isso que você falou. Agora, não necessariamente, muita gente pode pensar, que o pico plasmático vai se dar exatamente no final da primeira meia-vida, né? Vai falar, putz, o pico plasmático vai dar exatamente ali no meio, né? Uhum. Teoricamente, né? Ela vai subindo, 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 depois vai descendo, descendo, descendo. Não necessariamente. Empiricamente falando, cada dia que passa, a gente julga que o pico acontece antes da primeira meia-vida e por isso que preconiza-se cada vez mais aplicações mais frequentes. Não que sejam, precisa ser todo dia, mas não ser uma vez por semana, como os médicos sonharam, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 3 semanas, como o nego sonhou na época que fez o Durateston. Beleza. Então, antes da gente começar a seguir aqui, eu vou só para aqueles ouvintes bem leigos mesmo aí que talvez estejam um pouco perdidos. Vamos falar primeiro de tudo. Testosterona é aquele hormônio androgênico, que significa o hormônio do sexo ali masculino, que vai dar as características do sexo masculino, né? Então ele vai estimular o crescimento do pênis, do seu saco, ajudar na produção de esperma, né? Engrossamento das cordas vocais, tudo mais, cabelo, controla a sua distribuição de gordura, né? O estrogênio, por exemplo, acaba dando um acúmulo de gordura mais no quadril e coxa, por isso que as mulheres têm aquela gordura, ela acumula gordura mais lá. E Jason, não sei se você acha interessante as leituras que eu estava fazendo nesses outros dias, é muito engraçado, cara, porque a mulher, logo depois que ela come, o corpo dela acaba aumentando o fluxo sanguíneo dela para essa área do quadril e coxa e acumulando gordura lá. E é muito legal também que ela consegue mobilizar a gordura da parte de cima do corpo dela, transportar e reestocar ela na parte da coxa e do quadril. Então, é bem engraçado isso. E os homens na linha da cintura. Isso. E tem um adendo aí para você importante, porque você falou, isso é para os leigos. Você fala um negócio aí que muito leigo pirou, ficou maluco, e uma hora dessa já tá entrando no site ali para comprar veneno, cara. Do crescimento do pênis? Crescimento do pênis. Crescimento do pênis promove mesmo, mas durante a fase de crescimento do pênis. Sim, verdade. Isso é bom realmente avisar a galera. Você não vai ficar pausudo, não.
por fazer O um cara ciclo com nem nada. 22 anos, 20 anos que seja, nas costas. Vou encher o cu aqui que eu vou ganhar 200. Não, não vai. É, Vai ganhar mas nada. que ator pornô usa, então, cara, pra ficar copado com aquele tamanho? Ó, primeiro que é genética, né? Ator pornô. Existe uma pesquisa na área, você sabia disso? Olha aí, É, isso aí eu você já já não deve ter vi. visto, hein? Eu já vi uns negócios que eles injetam umas porra no pinto mesmo, mas eu nunca fui muito tipo, tinha atrás disso, não. Não, a pesquisa que eu te falo é que eles fizeram uma pesquisa de filmes pornôs lá, mostraram um monte para uma porrada, centenas de caras, e descobriram que filmes pornôs, os quais os caras eram pausudos, faziam muito mais sucesso. Porque se fosse o cara normal, parecendo o que estava assistindo, sei lá, eu acho que ele dava menos valor pro negócio. Não tenho certeza bem o que acontece, mas isso foi uma conclusão, né? Ah, faz Então, sentido. basicamente, os caras usam muito os inibidores das enzimas, né? Então, usa lá o Cialis, usam Viagra, usa coisa assim. E em casos mais agressivos, fazem injeções localizadas ali que deixam o negócio igual uma pedra mesmo. Deve ser bem dolorido. Beleza. Deve, cara. Bom, continuando no assunto, na parte de crescimento de massa magra, né, a testosterona, ela, né, os hormônios em geral, eles funcionam naquele conceito do lock and key, que seria a chave e fechadura, né? Então, ela tem um receptor onde ela se encaixa bonitinho e quando ela entra no receptor que está ali no seu músculo, né, ele vai ativar a síntese proteica. E a síntese proteica nada mais é a produção de proteína, né, de construção ali do tecido muscular. Então, você tem mais alguma coisa a acrescentar, comentar Claro, sobre claro, isso? claro, claro. Fala aí, Do então. jeito que você falou, dá a entender que aquele doutor lá tá certo. Que você vai mandar o esteroide anabolizante, ele vai aumentar a síntese proteica no músculo. Você fica em casa comendo cheetos, né? E vai Ah, aumentar a síntese proteica. Não, não é assim não. Ela é... O esteroide anabolizante, ele, primeiramente, ele é mais anticatabólico do que anabólico. Isso é certo. fato. Ele é muito melhor para segurar a massa numa dieta restrita do que para você ganhar mais massa. Pra você ganhar mais massa depende mais da dieta do que do esteroide. O cara em off, ele sempre usa menos hormônio do que o cara no pré-contest. É sempre Uhum. assim. E aí o que acontece? Né? O cara. Pera. Porra. Aí o que acontece? O cara, o hormônio ele vai causar o aumento da síntese proteica mediante a recuperação do desgaste muscular. Então você vai causar o estresse, vai causar as microlesões, cuja resposta é a síntese proteica, a recuperação, e essa resposta vai ser acelerada com os esteroides anabolizantes. É só isso. Então, mandou hormônio e ficou em casa dormindo, beleza. Você vai ter a recuperação da sua caminhada até a faculdade, mas acelerado você pode até ganhar alguma coisa. Mas não é nada demais. Se você quer ganhar muito, você tem que causar muito estresse para a recuperação ser bem grande, ela vai ser mais rápida, você vai poder treinar mais, vai ganhar mais força e, né, uma coisa leva a outra. Até mesmo, cara, que assim, uma coisa que eu já aprendi por observação, por experiência própria e também por estudos que mostram isso, mas muita gente parece que não acredita nisso, eu quero saber sua opinião sobre, é que quando você está em níveis normais de testosterona, vamos dizer que os níveis normais, vamos só estipular números assim, vagos aqui, 200 e 800, tá? Entre 200 e 800, foda-se aqui a unidade, só botando Que é um padrão normal, né? certo, né? Então, vamos dizer que eu tenho 300 e você tem 700, tá? Em questões de ganho de massa muscular, de composição corporal, a gente não vai ter uma diferença. Não, talvez eu e você temos por conta de genética e outras coisas. Mas se eu tivesse 700 ou se eu tivesse 300, né, dentro dos níveis normais, eu não teria uma mudança significativa na parte de construção de massa magra, de composição corporal. A única diferença que eu teria, né, vamos dizer, se eu tomei lá meu tribulus, meu somatodrol, e de 300 foi para 500,
Aí ia ser cabuloso. O que melhoraria, né, seria mais a minha disposição, seria mais a minha libido, esse tipo de coisa. Mas não quer dizer que eu ia do nada ficar forte pra caralho e ganhar 5 quilos de músculo em um mês. Isso é correto? Isso tá errado? Qual que é o seu pensamento sobre esse conceito? Porque o que eu sei é que dentro de níveis normais você não sofre essas alterações. Agora, se você é um cara clinicamente deficiente, que está abaixo ali dos 200 e entra por nível normal, aí você vê uma mudança. E quando você vai para níveis suprafisiológicos, né, acima dos 800, né, que seria com o uso de esteroides anabolizantes, aí sim você também vê uma diferença do além do natural ali. Vamos trabalhar com pessoas saudáveis, então, né? Pessoas saudáveis estão dentro dos padrões aí de testosterona normais, né? Então, o que acontece? Via de regra, né, pessoas saudáveis e cujos outros fatores sejam similares, você tem plena razão em tudo que você disse. Mas existem algumas variáveis que podem mudar isso. Por que um cara que tem 250 nanogramas decilitro de testosterona e o outro que tem 800 e o cara que tem menos consegue mais resultado? Isso aí é múltiplos fatores. Eu sei, eu acho. Vamos supor que ambos treinem igual, façam dieta igual. Vamos anular essas variações de determinação. Ambos são determinados iguais, etc, etc, etc. E o que acontece? Aí você começa a ter outros fatores, que são os fatores que menos gente costuma pensar nesses momentos, né? Seria a Então, testosterona livre, né, comparado com o total. pode ser, isso é um dos. Seria o SHBG do cara. O SHBG, ele é o hormônio transportador da globulina. Sex Hormone Binding Globulin, para quem tá aprendendo inglês. Né? E você ter ele mais alto, você prende mais testosterona, deixa menos testosterona bioativa para poder promover, né, aumento de massa e outras coisas que nos interessam. Esse é um fator, a quantidade de SHBG que você tem. Outro fator, a quantidade de receptor androgênico que você tem em cada lugar. Se você tem 1 tonelada na próstata e você tem pouquíssimo nos músculos, né, você vai ter o seu câncer de próstata e ser frango ao mesmo tempo. Então, o corpo ele contrabalanceia muito esse tipo de coisa. Então, geralmente, o cara que tem receptor demais, ele não costuma ter testosterona demais também. Ok. É quase que um contrabalanço. Por causa que o cara que tem receptor demais e ele produz testosterona demais, ele pode ter problemas. Ele pode ter uma série de problemas, como se fosse um cara hormonizando mesmo. Você entende? Que um cara hormonizando é um cara que está ativando muito receptor. Então, eu diria que isso poderia ser considerado uma espécie de um mecanismo natural que o corpo vai contrabalanceando de acordo com o que vai ficar melhor para ele, né? Não que seja necessariamente como eu disse, mas isso é um fator também. Então, o número de receptor vai influenciar, o SHBG do cara vai influenciar a produção de IGF-1, de GH, sensibilidade à insulina, tudo vai influenciar também. Então, toda a parte hormonal influencia demais, né? Muito mais do que apenas a testosterona. No entanto, a gente sempre, né, a pessoa, pelo menos da minha linha de pensamento, uma linha anti-age, uma linha, sei lá, de tentar viver bem o máximo de tempo possível, a gente tenta manter a testosterona o mais alto possível dentro dos parâmetros, né? 8.000, né? Over 9,000, não. Léo Stronda, um abraço. Lembra, ele até zoou isso já. Então, dentro dos parâmetros normais, a medicina anti-aging quer que costume ficar mais para cima do que para baixo, né? Porque geralmente, o cara se sente melhor. E nem é porque vai ter respostas estéticas melhores, é porque ele vai se sentir melhor.
Sim, com certeza. Com certeza. Existem até estudos mostrando aí que baixa da depressão, não, a baixa da testosterona causa depressão, isolamento social, várias dessas coisas, a libido baixa. E qualquer pessoa que pense, que sofre disso, né, vai com certeza sentir esses sintomas. É, Autoconfiança. autoconfiança. Então é bem interessante isso daí. Uma coisa até que eu queria agora falar, que você falou lá, tem o SHBG, né? Então a gente tem testosterona total. E em homens, mais ou menos, a sua testosterona livre é uma cerca de 2%, que 45% se liga ao SHBG, né, que é uma proteína ali que está no sangue, e outros 53% na albumina, né, que é uma grande proteína transportadora aí na corrente sanguínea. As mulheres, ela tem cerca de 1% aí da testosterona livre. Agora, Jason, dá pra gente alterar nossos níveis de SHBG, Uhum. até onde eu sei mais ou menos, alguns dos hormônios que acompanham essa alteração são o estrogênio e hormônios da tireoides também presentes no sangue. Você consegue se aprofundar nisso um pouco? Eu estou sem cola nenhuma aqui, mas estou fazendo o meu melhor, viu? Então, por exemplo, como que eu conheço, né, a alteração, como você mexe em SHBG? Primeiro, qualquer esteroide anabolizante, ele altera o seu HBG, todos. Todos eles tendem a diminuir ele, sendo que alguns têm um poder de diminuição maior ainda, como o stanozolol. O stanozolol, ele é, assim, ele é controverso, né? Eu particularmente não gosto, mas ele possui uma ação mais significativa no que tange aí a diminuir esse HBG. Então, às vezes, é comum algumas pessoas utilizarem baixas doses de transolol, seja oral 10 mg por dia, ou seja, só um tiquinho injetado 2 vezes por semana, que seja, não sei, É, bem pouco. o, o oral, pelo que eu ouvi falar, eles causam uma redução maior no SHBG pelo Sim, SHBG ser produzido no fígado. isso. Ele tende, aí tá, para essa função é uma boa, porque ele tende a diminuir mais, só que o efeito, vamos dizer assim, androgênico dele também reduz, porque o oral, você tem uma perda aí de 40% mais ou menos do composto durante a digestão, né? Vai parar na sua corrente sanguínea mais ou menos 60% só. Só que se você está usando com outro intuito, né, que não os efeitos dele em si, enquanto esteroide anabolizante, para, sei lá, ganho seco, perder retenção, não sei, força, pode ser uma boa. E acaba que você usa menos também, né? O que é uma coisa boa também, porque o Stan ele é tóxico, seja injetável ou seja oral. Ah, e quando você falou que ele reduz o SHBG, você quer dizer que reduz mesmo, ou que ele tem uma afinidade maior, então ele se liga a mais SHBG, dando mais, deixando menos SHBG para a testosterona se ligar, causando aumento da testosterona livre no sangue. Ele compete com o HBG. Ah, beleza. Ele compete com o HBG, porque a maioria dos fármacos que a gente utiliza e que trabalham com esse tipo de coisa, por exemplo, a gente vem e fala assim, o tamoxifeno ele é para reduzir o estrogênio, né? Não, o tamoxifeno não reduz o estrogênio em nada, né? Absolutamente nada. O, o tamoxifeno, ele apenas compete, nem é estrogênio, é estradiol. Ele compete com o estradiol nos receptores, então ele se liga, ele tem uma afinidade maior, ele se liga mais fortemente e você acaba ficando com mais estradiol livre, né? Menos ligado, principalmente aí nos mamilos, né? Para reduzir as chances de ter uma ginecomastia. E é por isso que ele é usado no tratamento de câncer de mama, né? Porque o câncer de mama ele tem que reduzir o estradiol se ligando ali no peito da mulher, porque quanto mais ligar, mais atividade vai ter, mais o tumor vai se desenvolver. Então é assim que funciona, né? Ao contrário aí já de anti-aromatase que é outros 500. Certo, legal. Então vamos falar um pouquinho agora do, do estrogênio também, né? É, tem a testosterona, que é o hormônio masculino, né? Tem o estrogênio, que é o hormônio feminino.
O homem tem os dois, a mulher tem os dois, né? Só em O quantidades estrogênio, diferentes. que na verdade é um conjunto, né, de hormônios. Ok, O ó, você pode me corrigindo, pode ir complementando tudo que eu falo aqui, porque realmente meu conhecimento é muito mais raso no assunto. Mas o estrogênio são três hormônios, na verdade. fala aí então pra gente. O principal que a gente costuma falar, né, é o estradiol. Sim. Por que o estradiol que a gente mais fala? Porque a testosterona converte nele, né? E é ele que vai causar todos aqueles problemas de característica secundária feminina, né? Ginecomastia, aumento de oleosidade da pele, aumento de acúmulo de gordura, pode dar espinha também, dependendo do cara. Dependendo do tanto que ele subir, vai te dar uma palmolescência também, né? Ele não vai te deixar broxa total, não, mas uma palmolescência dá sim. Além disso, a gente tem o estriol, né? Tem o estriol e. Qual que é o outro mesmo? Porra. Estradiol, estriol e. Estrona. E a estrona, que é a outra. É isso. Beleza. Por isso que quando vocês. Isso é importante aí, ó. É porque tem gente que isso é um problema sério, Caio. Tem gente que está começando e o pessoal usa muita sigla, sabe? Nomes que não tá certinho, o cara não consegue pesquisar e descobrir depois. Então quando alguém fala assim, o meu E2 está muito alto. E2 é o estrogênio número 2, que é o estradiol, que é o que você mais vai ouvir. Né? O E1 é o estriol e o E3 é a estrona. Ok. E é importante o pessoal entender que o estrogênio tem benefícios também, né? Então a gente Vários. nunca quer inibir ou bloquear ele 100% completamente. Eu vou citar aqui alguns dos benefícios, aí você entra aí, fala que como que a gente pode num ciclo. Eu acho que depois disso é legal você entrar na parte de exames, o que a gente deve olhar mais nos exames de sangue, né, para a gente ficar de olho o que está acontecendo, o que está sendo alterado, e falar como a gente pode controlar mais o estrogênio e o quanto que a gente deve controlar, né? Então, alguns benefícios do estrogênio é que ele tem uma utilização, ajuda na utilização de glicose pelo músculo, responsável por maior níveis de GH e IGF-1. Tem alguns estudos que mostraram que a anti-aromatase, né, que seria a aromatização, é exatamente o que a gente está falando, da conversão de testosterona para o estrogênio, né, especialmente o estradiol. A anti-aromatase acabaria inibindo esse processo, ela acaba inibindo a secreção desses hormônios, né? Então o Por estrogênio causa pode. que, não, cara, isso aí é o balanço, tá? Porque existe um balanço no corpo entre testosterona e estradiol, né? Então, quando um sobe, o outro tende a subir. Então, se o cara sobe a testosterona, mas deixa o estradiol muito baixo, né? Uhum. Pelo uso de alguma coisa, porque se ele usa testosterona alta, o estradiol vai subir junto. Só que é o que a gente costuma dizer é que importa mais o balanço do que a quantidade. Se você está usando 20 vezes mais testosterona, é normal você ter 20 vezes mais estradiol. Só que você está com 30 vezes mais estradiol, tá errado. Aí tá Tipo errado. o quanto. Que assim, tipo, todo mundo, vamos dizer, aromatizar X, né? Então se o cara tá com 20 testosterona, ele vai aromatizar 20X. Aí se o cara tá aromatizando 40X, tem alguma coisa errada, né? Exatamente. Então é por isso que eu reduzir a aromatização. Por quê? Porque se ele estiver no nível adequado, né, você vai aromatizar menos. Porque se ele estiver abaixo, o corpo vai falar: opa, tá errado isso aqui, tem que aromatizar mais para a proporção ficar certa. Né? Sim, sim. Então é por Não, o que eu isso. tava falando aqui também é que tem alguns estudos que mostraram que a utilização de anti-aromatase acabou inibindo a secreção de GH e IGF-1, né? E o estrogênio também pode aumentar a concentração de receptores de androgênio, aumenta o estado de alerta e dá um pouco de menos de fadiga, né? Tem muitos atletas que acabam usando muito anti-aromatase, inibindo muito, né, o estrogênio, eles acabam tendo aquela síndrome da fadiga crônica. Então agora, Jason, pode entrar aí, colocar os Bem, seus. tem Suas, bem mais coisa, tem bem mais coisa, cara. manda aí, manda bala. Eu já dei dicas, inclusive, para alguns atletas aí bem famosos e tal. E também alguns usuários aí, o pessoal que usa aí há muito tempo.
e veio relatando, falando, putz, tô com esse problema aqui, esse problema assado. E rapidamente eu identifiquei que era o quê? O cara tava usando muito anti-aromatase, tava deixando o estradiol dele no chão, e aí você podia ver ali no relato do cara todos os problemas que causa, e além disso eu sei quais são várias vantagens. Então, por exemplo, o estradiol nos níveis adequados, ele vai melhorar, por exemplo, o aspecto do seu cabelo, a força das suas unhas, colágeno, a firmeza da pele, a sua pele também vai ajudar. Só que se estiver alto, vai aumentar a oleosidade, pode dar espinha pra caramba. Tem que estar adequado, porra. Tem que estar no lugar certo. Então tem isso tudo. E o que eu costumo dizer que é o que pega a galera é libido. Sem estradiol, sem libido. É assim, ó, se o estradiol estiver muito alto, o cara fica com palmolescência. Se ele estiver muito baixo, o cara fica broxa. Ponto final. Beleza, Ponto então. final. Porque o cara que veio me relatar, ele veio falando isso. Ele falou, velho, o que tá acontecendo aqui? Isso nunca aconteceu antes da minha vida, que não sei o quê. Já ouvi isso também, Aí, cara, de nego que falou assim. Era na época do Emidrol, velho. Cara, mano, tomei um Emidrol e minha esposa é uma gostosa, não sei o que, velho, mas não, meu pau não sobe, velho. Não tenho libido mais, tô fudido, não sei o que. Engraçado. isso depois que ele parou de usar, no caso. Ou durante mesmo. Acho que depois que ele parou de usar até, velho. Nem sei, mano. Pra ser sincero Dependendo, com pode ser você. até durante. Certo. Mano, agora é nesse assunto mesmo que eu queria entrar até, pra gente ficar de olho nos exames, que outros hormônios vão ser afetados e por quê, e também pensar na TPC, né, no ciclo, Blast Cruise, TPC, falar um pouco disso pra galera entender que não é assim, vou fazer um ciclo, ficar gigante, acabou, já era, né, tô monstro, não tenho mais que fazer mais Se nada. fosse assim, eu tava gigante aqui, né? Se fosse assim No meu até eu, caso. porra. Isso é Se louco. fosse assim, né? Você também tava lá no Olímpia lá, eu sei fio ritmo, não, é? Mano, Porra. tranquilão. Mas até quero entrar nessa parte de efeitos colaterais, talvez psicológicos, que esse foi uma das maiores razões de eu nunca ter arriscado, né? Porque eu já conversei com muita gente que usou, que usa, e que fica maluco, né, mano? Os caras falam, porra, velho, trembolona me zoa, eu fico com depressão, eu fico com insônia, isso daqui não me deixa bem. E o principal é a dependência que talvez causa, né? Porque o cara usa esteroide, né, o anabolizante, ele se sente no Claro. topo do mundo, está treinando, as cargas do cara aumenta 10% em uma semana, aí parou, o cara não quer nem entrar na academia, que ele vai se sentir um frango, né, é a mesma coisa que assim, quando a gente fica seco para uma competição, 2 semanas depois a gente ganha 2% de gordura, né, se você não é louco da rebote, você acha que está um gordo já, né, Velho, porque eu vou te falar que realmente isso aí é um negócio importante falar aí, eu não sei se, né? Porque quem me acompanha já ouviu isso 500 vezes, mas aqui acho que não vai ser o caso. E é o que eu falo. Esteroide anabolizante não causa dependência química, mas a dependência psicológica dele, ela é extremamente poderosa, ela é extremamente forte e pode ser tão ruim quanto. Porque a regra que eu imaginei quando eu tinha lá, sei lá, nos meus 18 anos, uns 10 anos atrás, estava em casa uma vez filosofando sobre isso, à toa, e eu pensei nisso. Eu falei, olha, esteroide anabolizante. Eu estava lendo sobre isso, falando, os caras estavam assim, não causa dependência química, eu paro a hora que eu quiser. E eu pensei, cara, quem usou uma vez, né, e teve algum resultado, mesmo que mínimo, ele só vai parar de usar quando ele estiver satisfeito com o corpo dele. Plenamente satisfeito. Ele não quer melhorar. Não quero melhorar meu corpo mais. E aí você vai parar o uso, seu corpo vai piorar e você vai continuar pensando, eu não quero melhorar mais. Aí você não vai usar mais, não. Mas se você pensar por um instante, nossa, eu queria ganhar 2 centímetros de braço, fudeu, cara. A chance de você voltar a usar é imensa. Então, a reincidência nos esteroides anabolizantes, ela é absurda. Tem pesquisa no Brasil que diz que 80% de frequentador de academia já utilizou ou utiliza, né, caralho, algum velho, tipo. gente pra caralho, 80%, cara. é muita É gente, muito mano. mais gente que parece. É gente pra caramba mesmo. Os únicos que não usaram no Brasil é aquela, tipo, a minha mãe, tá ligado?
que vai lá e nem sabe Cara, que acontece por trás dos que cortinas, acha velho. que o whey é bom, é por isso que ela aí É, não tem nem como. exato, velho. É engraçado isso, cara, porque você pensa assim, mano, se liga, você pensa 80% da população de academia, dos barombeiros que estão na academia, usam ou já usaram. Agora, entra numa academia de 20 neguinho, vai ter um ali que você vai falar, pô, esse cara aqui tem potencial, né? Então, tipo assim, isso é uma prova de que droga não significa que você vai virar o Felipe Franco em um mês, tá ligado? É o que muita É. gente pensa, né, velho? Vai ter um resultado absurdo, super rápido. E é normal, assim, Mas. você gravar cozinhando, essas coisas, Oh, lavando desculpa. o prato. Então, mano, não sou eu, tô do lado da cozinha da casa da minha namorada, velho. Nossa. Então, eu vou ter É, que dar mas um jeito. isso é verdade, né? A gente tem que lembrar, o Fê Franco, ele treina há 14 anos, né, gente? Ele treina há 14 anos e ele tem suporte, né, de múltiplas empresas. A vida dele é essa, ele vive para isso, ele não precisa trabalhar, não precisa estudar, ele precisa acordar, pensar a hora que ele vai comer, a hora que ele vai dormir e a hora que ele vai treinar, mais nada. Né? Então, não se comparem. Se você é um cara comum, se compare com um cara comum. Se compare com um cara que, sei lá, tem um cara da sua academia, legal, e que o dia a dia dele é de uma pessoa comum, tudo bem você se comparar com ele. Pode não ser exatamente uma boa, mas não se compare com um atleta jamais. Jamais. Até mesmo Nunca. por, até mesmo porque, velho, eu acho que é muito importante a gente sempre lembrar o tempo de treino e consistência, porque mesmo se você pegar qualquer FBB Pro, né, o cara, ele já treina, sei lá, velho, vamos falar 20 anos. Só que se você olhar pra ele lá com 10 anos atrás, onde ele já provavelmente usava esteroides há vários anos e tudo mais, ele era, porra, tinha, sei lá, 30 quilos de massa magra a menos, né? Então não quer dizer que um ciclo vai te colocar no palco do Olímpia, né? Mesmo o cara que usa há anos, ele ainda consegue melhorar, 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 melhorar e chegar lá no palco do Free Hit. Então é tempo de treino, tempo de dieta, consistência no que está fazendo, né? Não é uma mágica, por mais que funcione, mesmo se você quiser começar a usar esteroide e ser um super atleta, você vai ter que usar e treinar e fazer dieta por anos e anos e anos com uma consistência muito boa, né? E com uma genética privilegiada também. É, cara, mas a sua galera, eu acho que ela está acostumada já a escutar que determinação, consistência, tempo, que isso tudo é uma coisa importante, né? Mas vira e mexe, parte aí do pessoal pode falar, velho, cansei disso, não quero mais isso, eu quero agilidade. Eu vou utilizar o Zeneno, que ali tem agilidade, ele é velocidade, ele é rápido. E isso é uma mentira, entende? Isso também é uma mentira. Porque quando o cara pensa em, vou utilizar os hormônios, vou utilizar as vias mais rápidas, porque aqui que está a velocidade, ou etc., ele acha que ele vai atingir níveis muito superiores, né? Rapidíssimo. Então, ao invés de, por exemplo, o cara que era natural, que se comparava com você, ele passa a utilizar hormônio, passa a se comparar lá com o Fê Franco, e ele quer que aconteça super rápido, sabe? E não é assim. Mesmo a galera que utiliza o hormônio, que utiliza esteroide anabolizante, é o que o cara falou, né? E o que eu falei também. A grande maioria da população que frequenta a academia, principalmente jovens, ela o utiliza ou já utilizou. E o Caio foi muito conservador, porque o certo é assim, tem 100 pessoas lá. Das 100 pessoas, 10 tem potencial e 2 tem shape, de verdade, sabe? Mas 80 estão usando ou já usaram. Então, vocês veem que E às vezes o que tem shape é um natural que tá treinando lá há 20 anos, tá ligado? e às vezes o que tem shape, mesmo que ele tenha utilizado, eu te garanto que a probabilidade dele ter treinado natural um tempasso, e ter resolvido utilizar há pouco tempo é muito maior. Assim, é bem maior mesmo. Porque, para quem não sabe, né, eu não coloquei isso na minha apresentação, eu também sou dono de academia, eu tenho uma academia já há 3 anos e meio. Então, eu estou convivendo com esse tipo de coisa o tempo inteiro, cara. Eu vejo isso
no meu dia a dia, sempre. Sempre, sempre, sempre. E eu tenho toda a liberdade de chegar nos caras lá e perguntar, e falar das paradas, e foda-se, né? E o que acontece é isso, tem lá aquela turma. Desde que eu abri, desde o primeiro dia, eu abri no verão, abri em janeiro, que desde o primeiro verão os caras estão lá em todo verão, né? Tentando pegar o seu shapezinho de carnaval, que dá aquela melhorada rápida, e o resto do ano ele fica uma merda, né? E tem casos que acontecem umas coisas assim que chega a ser lamentável, sabe? Por exemplo, teve um amigo que ele conseguiu um shape muito bom, sabe? Ficou muito bom mesmo. Só que em um belo momento ele resolveu parar de usar. Só que ele não entendia nada de TPC, de outras coisas que ele estava usando, que ele está deixando de usar. E ele adquiriu uma ginecomastia absurda, sabe? Mas não foi aquela ginecomastiazinha, tipo a que eu tive, né? Eu já tirei ela. A que eu tive que era fisiológica. Não, a dele é aquela de doença, aquela que ele consegue no plano de saúde. Aquela de Ronnie E Coleman. aquela que o cara pode usar sutiã se ele quiser, velho. É foda. Então, o pessoal tem que ficar ligado nisso, cara. E eu acho que agora a gente poderia realmente partir aí para essa parte de TPC. Quando, igual você falou, eu quero que você fale de exame. Exame é aqui, na hora da TPC é a hora mais importante de Uhum. todas. Beleza, então, vamos lá. Jason, o que a gente precisa ficar de olho na hora do exame e na hora da TPC, né? Tipo assim, acabei meu ciclo, tenho que começar uma TPC, eu fiz meus exames, o que eu tenho que olhar para ver se tá alterado, que eu preciso colocar no lugar, etc e tal. Manda bala aí. Isso. Então, olha só. Tem muita gente que fala assim: eu vou fazer os exames antes aqui para ver como é que tá, né? E aí eu conheço muita gente que pensa que é mais importante fazer exame de sangue antes de começar o ciclo que depois. Pois bem, minha opinião sobre isso. A importância de fazer o exame de sangue antes de começar um ciclo, ela é para determinar se você vai poder começar ele ou não. Sabe? O cara que está decidido a começar, e a maioria, e ele faz só para falar, tá tudo ok aqui, vambora. Não, só tá uma coisa complicada, vambora. Ele vai começar de qualquer jeito. Então pra que a gente já tá fazendo o exame antes? Se você vai começar de qualquer jeito, então que se foda. Claro, é lógico, é melhor você fazer antes. Vai que seu colesterol tá uma merda. Todo esteroide anabolizante diminui HDL. Todos. Todos. Principalmente os orais. Tem gente que tem medo de agulha. Esteroide anabolizante oral, pró-hormonal, que é tudo esteroide anabolizante. Então, se você é um cara que já tem problema de colesterol, já tem um HDL baixo, seria melhor você nem pensar em fazer um ciclo. Primeiro arruma, pelo menos arruma primeiro seu colesterol, né? Uhum. Pelo Mas menos é isso. complicado, né? Até mesmo o cara que já tem uma genética, um histórico familiar aí, arrumar ele até pode conseguir, mano, mas como é que fica depois pra manter, etc. Meio complicado, Então, né? ele teria que ver o que acontece. O cara fez o exame, viu o colesterol tá zoado. Vai no médico, vai ver por quê, as origens. O cara vai lá e fala, isso aqui é um fator genético, meu cara. Tem gente que é assim, isso aqui é um fator genético, você vai comer amendoim só de gordura por dia, só um tiquinho, e o colesterol do cara vai ficar zoado. Tem gente que é assim, cara. Entendeu? Então, cara, e você tá falando isso aqui, ó, eu até pensei assim, cara, imagina o cara, né? Imagina a mente da maioria da população brasileira que quer já usar o esteroide. Primeiro, são muito poucos que se dão o trabalho de fazer um exame de sangue, né? Segundo, se tem alguma coisa errada, são muito mais poucos os que vão no médico tentar arrumar e procurar jeitos e meios e o porquê, a razão e para conseguir arrumar, né? Então, eu fico pensando quanta gente que não deve se ferrar, né, E o fazendo pessoal, merda. cara, Mas continua aí, eu fui numa tangente. o pessoal tem medo, cara. O pessoal tem medo de falar pro médico. Ele acha que o médico vai chamar a polícia, tá ligado? O médico vai chamar a polícia e vai mandar prender eles lá. Não, gente. O médico, ele está lá para te ajudar, entendeu? Você tem que entender que o médico, ele, no máximo, ele vai te aconselhar. Não existe na história do mundo um cara que estava usando qualquer coisa
e que o médico ligou para a polícia e mandou investigar o cara, exceto o cara meter uma arma na cara do médico, sei lá. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, cara. Toda vez que eu vou em médico e falar, você utiliza algum medicamento, não sei o que, blá, blá, blá. Quando eu não estou utilizando nada, falo nada. Quando eu estou utilizando alguma coisa, eu vou lá e falo. Eu faço reposição. Ou então, em tempos aí que eu estava de ciclo mesmo e tal, falava, tá ciclando, entendeu? Uhum. E beleza. Era raro algum te repreender, inclusive. Sim, Geralmente era. claro. O cara vai querer te ajudar, né, mano? Primeiro de tudo, que geralmente o médico, ele tá ali porque ele sempre quis ajudar pessoas, né? Então ele serve, ele serve pessoas. Esse é o trabalho do cara, né, velho? Isso. Então, você vai estar precisando de ajuda, seja com qualquer coisa. Além de que, eu não sei se é só na psicologia, eu posso estar falando besteira, mas médico você também tem aquele negócio da caralho, Tem. velho. Da confidentiality, né? Que seria confidencialidade, acho. A confidencialidade em relação ao paciente, né? Você não pode falar as coisas, não pode espalhar, você não pode fazer nada. Isso é verdade. Mas, né, vamos retomar. Então, como eu estava dizendo, exame de sangue antes de fazer um ciclo. Isso é para o cara que está indeciso. É recomendável, com certeza. Você vai fazer para saber se você pode fazer ou não. Certo? Então, tem problema de pressão alta? Isso aí já vai te causar aí uma série de problemas. Uma série de esteroides você já não vai poder utilizar, sabe? O cara tem problema de pressão, não vai poder utilizar esteroides que retém muito líquido, né? Preferencialmente. O cara tá lá com as enzimas hepáticas lá a milhão, ele não vai poder utilizar esteroide oral, não vai poder usar estanozolol. Provavelmente, na verdade, vai poder usar nada, dependendo do nível que tiver. E isso só explica pra galera bem leiga aí. A enzima hepática, você está falando do fígado, né? Então já tem uma toxicidade e você não quer causar uma toxicidade maior ainda com os esteroides, causar uma sobrecarga ali naquele órgão, correto? E tu pode ser um cara que gosta de beber. O cara gosta de beber, tudo bem, gosta de beber, tudo bem. Só que todo mundo que bebe sabe que bebida faz mal pro fígado. Todo mundo sabe disso. Né? E para você saber a quantas anda o seu fígado, você faz lá os seus exames, né? Transaminase pirúvica, né? TGA e TGP. E você vai ver lá a quantas anda, vai ver as enzimas hepáticas, elas vão indicar, né, o grau de estresse do seu fígado. E se ele estiver fudido, o ideal é não usar nada, mas se você for usar mesmo assim, esquece esteroide anabolizante oral, esquece estanozolol, entendeu? Que são mais danosos ao fígado do que já são mais que os outros, né? Isso é uma coisa. O lance de colesterol aí todos diminuem HDL, sendo que o Stan e esteroides orais têm uma capacidade ainda maior de diminuir HDL e subir o LDL, né? Então também ficar atento nisso. O lance de pressão com hormônios que retêm líquido, de ganho bruto, né? Então de anabol, hemogenin, sei lá, um cipionato de testosterona, DECA. Esses daí todos, eles tendem a subir a sua pressão. Se você tem problema de pressão, vai evitar, né? Tal qual vai evitar também estimulantes. Então você pode fazer toda essa série de... Às vezes, Caio, o que eu gosto muito quando eu vou atender alguém, assim, falar com alguém, principalmente amigos. O cara fala, tô precisando de alguma coisa, não sei o que eu tô sentindo. Eu mando o cara fazer exame, a gente vai lá e descobre que a testosterona dele tá no chão, sabe? E aí eu vou perguntar os hábitos do cara. E às vezes a testosterona dele tá no chão por causa dos hábitos dele, que são uma desgrama. Tipo, ele bebe dia sim, dia não, né? Ele não consegue comer uma gordura boa que presta, porque a testosterona é sintetizada a partir de colesterol. Certo. Então, né, o cara não come, sei lá, um ovo, o cara é vegetariano e não manda um ovo, pelo menos, sei lá. Né? Sempre tem esses casos. Você arruma uma coisa idiota e o negócio funciona. Então é bom você ver, porque às vezes você não está tendo resultado, pode ser alguma bobagem, alguma coisa que você resolve, você não precisa nem ciclar. Então essa é a importância de fazer o exame antes. Tudo bem. Fez, tá
tá tudo ok, quero ciclar, não vou me fuder, aparentemente. Né? Fiz o ciclo, aconteceu um monte de coisa. Umas eu vi, né? Eu vi as espinhas, eu vi o cabelo caindo, eu vi a insônia, eu vi tudo, mas pode ser que tenha mais. Qual que é a TPC? Tamoxifeno e clomifeno, mais nada. Não, que eu recebo toda pergunta disso. Qual que é a TPC de Dianabol? Vai me dar uma vontade de descer a porrada Puta aí, merda. que fala isso, cara. Depende, velho. Depende. Tem cara que toma Dianabol, a pressão dele fica igual, o fígado dele tá de boa, saca? A Ele só inibiu o TPC vai peixe. ser totalmente individual, né, daquela pessoa, Isso, não exatamente da droga que você usou, mas de isso. como o seu corpo reagiu ao seu ciclo. Exato. Exatamente. Então, para você saber, TPC da droga tal, depende. Você vai ter que fazer lá os seus exames para a gente ver quais exames que os caras querem saber. Tudo bem. Então, vamos lá. A gente vai precisar de exames de fígado. Tudo bem. Nós vamos precisar hemograma. Nós vamos precisar de testosterona livre total, de preferência, né? Para a gente saber também como a droga bateu, a qualidade, né? Se é uma merda, se está subdosada, né? Se a sua testosterona está abaixo do que era natural e você está usando coisa, é possível. É possível. Então, testosterona livre, testosterona total, LH, FSH, que são hormônios, o folículo estimulante e o luteinizante, que são responsáveis aí, em parte, pela produção de testosterona. É bom a gente pegar o estradiol também, para a gente saber a sua taxa de aromatização, né? Dependendo da droga que o cara usou, se ele utilizou trembolona, hemogenin, se ele utilizou deca, né, alguma nandrolona, pode ser fenilopropenato de nandrolona também, é bom também você ver a prolactina, né? Porque ela pode ter subido, você pode ter ginecomastia por prolactina e progesterona. Então, esses todos aí eu julgo bem relevantes, né, para saber uma TPC mais ou menos ideal. Se o cara usou GH, por exemplo, aí eu acho que isso é outro programa, né? Mas Aí aí, serão os peptídeos, mas pode falar aí. mas aí também seria bom fazer também exames de glicemia, né, de glicose, de insulina e dos hormônios da tireoide, que o GH mexe em tudo isso. E existem também, agora beleza, isso é para você avaliar uma TPC, certo? Mas existem também exames para você avaliar a qualidade das drogas que você está utilizando. Isso aí é um tema muito mais complicado, que eu não vou entrar, mas só para avisar o pessoal que tem como também, né? Que aqui no Brasil é foda, o pessoal não sabe o que está usando, mas também é possível você pelo menos ter uma noção do que está usando e se está usando uma quantidade muito subdosada ou não subdosada, porque é estimativa. Dá para fazer isso com um Certo, exame intraciclo. É possível. legal. Então, né, só um ponto para o pessoal saber. E você quer saber o que? O que usa na TPC por cada coisa? Como é que é? Vamos falar um pouco só mais sobre a TPC, né? Porque assim, para quem ainda não entendeu, usando os esteroides, você pode ter vários colaterais e principalmente, né, a sua produção de testosterona natural vai ser inibida, porque se você já tem suficiente no seu corpo, o seu corpo fala, porra, eu não preciso realmente produzir, por isso que Mas Caio, eu estou utilizando só um pró-hormonal aqui. Ele não é esteroide anabolizante, não vai inibir, não. só um somatodrol você está usando. Não, somatodrol aí vai inibir tudo. Mas não, o Oxan. E tem gente que acha, o pró-hormonal aí, não, o Hidra, que tem alta aí, ó. Esses pró-hormonais, e aí? Cara, muito deles, até onde eu sei, eles têm mais efeito colateral que esteroide, né, e menos benefício. Mas de qualquer forma vai acabar inibindo o seu eixo HPT, numa maioria das vezes. Agora, se eu tô certo ou se eu tô errado, você vai me dizer.
É, eu tô para fazer um vídeo de prova hormonal, só que é porque, assim, eu não quero falar o simples, que é o que eu vou falar aqui. Eu quero falar o difícil mesmo, e é com um monte de coisa difícil. Mas o simples e básico e fundamental, cara, fundamental, a quantidade de gente que pede falar de hidra e de outros provas hormonais é inacreditável. Isso é fundamental. Gente, vocês têm que entender o seguinte. Prova hormonal só existe por um único motivo. Simples, inclusive. O pró-hormonal é uma maneira da indústria de suplementação vender esteroide anabolizante legalmente. O que eu sempre falo, sempre que o pessoal fala, Caio, qual a sua opinião sobre pró-hormonal? Eu simplesmente falo, suplemento, esteroide, né, anabolizante disfarçado de suplemento. Um belo dia, né, um cara descobriu assim que se ele pegasse uma substância gigante com um nome enorme, dessas impossível de falar, 3-endeno, 3-carnadiol, não sei o quê, quando ela passa pelo seu metabolismo, ela sofre algumas modificações e se transforma em uma substância extremamente parecida com a drostanolona. Você fala, olha, sério, é mesmo? O que é isso? É o emidrol. O emidrol ele se transforma como uma substância muito parecida com a drostanolona, né? O emidrol que foi um dos primeiros, um dos antigos. Aí um cara descobriu essa maravilha e falou, ótimo, essa substância aqui não é proibida, eu posso colocar ela dentro desse frasquinho aqui e vender como se fosse um suplemento. Então, pró-hormonal é isso. Pró-hormonal é uma substância que ela foi alterada, né? Ela foi feita um trabalho inverso, por assim dizer. Eles foram criando algo que dentro do seu corpo, dentro do seu metabolismo, se transformasse em alguma coisa ou muito próxima, ou que seja exatamente um esteroide anabolizante. Por que eu digo muito próximo? Porque às vezes não é nenhum desses que a gente vê por aí, né? Ele é um pouco diferente, e esse um pouco diferente, Caio, geralmente faz mudar os efeitos, e geralmente para pior, porque o emidrol ele tem uma substância parecida com a drostanolona. E a drostanolona, ela não aromatiza, ponto. Você pode usar 20 gramas por dia, ela não aromatiza. Derivado de HT, é o conhecido como masteron, propionato de drostanolona. E o emidrol aromatiza, o emidrol dá ginecomastia. Então, ou seja, o negócio é mais tóxico ao fígado, que ele vai ter que passar mais vezes, e ele vai te dar um efeito pior. Então, pró-hormonal, gente, pró-hormonal sei lá, pra você mostrar pra sua mãe. É isso que você quer? Você não prefere esconder, não? Você não prefere pegar o Oxana e colocar dentro de um negócio de bala? Caramba. Não, tem que pegar um pró-hormonal. Não utilize pró-hormonais. Não vale a pena. Não compensa. Exatamente, exatamente. Então, Jason, como é que a gente faz aí para fazer com que os meus testículos voltem a produzir a testosterona depois do meu ciclo? Muito bem, cara, muito bem. Isso assim, a gente está trabalhando com gente que faz ciclo normal, né? Ou tá o ciclo no ano inteiro, não sei, depende do tamanho do ciclo. Então vamos lá, eu vou tentar explicar de maneira que complete bastante. A gente utiliza, para voltar à nossa produção natural, diversas vias diferentes. Então tá, existe pesquisa na área que mostra que, por exemplo, citratamoxifeno aumenta a produção de testosterona, mesmo num cara normal. Se você cabotura, tomar citratamoxifeno agora, tem uma boa chance da sua testosterona subir um pouquinho. Se você tomar agora o anti-aromatase, existe uma grande chance da sua testosterona subir. Então, existem mecanismos. Então, por exemplo, essa de mexinestradiol, que é como eu disse no balanço, você consegue alterar. Mas, eu gosto de falar isso, a TPC ela é extremamente variável, né? Muito variável. Então, se a taxa de aromatização do cara é muito grande, é provável que ele vai ter que usar um anti-aromatase, né? Para ele aromatizar menos e não ficar com estradiol alto demais. Se ele tem uma taxa de aromatização baixa e quer usar o tamoxifeno ou clomifeno,
É melhor o tamoxifeno que o clomifeno? O clomifeno pode causar problemas na visão? Isso, então, pode usar o tamoxifeno. Abaixo o IGF-1. Tudo bem, eu não estou falando que você tem que usar. Você pode usar, se você julgar, né, dependendo dos resultados, de como é que foi a resposta, o que aconteceu no seu corpo, você pode usar, é uma saída que está aí há 500 mil anos, sabe? É muito usual até hoje, e é mais fácil de se controlar do que usar um anti-aromatase, apesar de eu particularmente gostar muito de anti-aromatase. Mas anti-aromatase é um negócio que o cara, você tem que entender que a chance de você errar é grande. Tem uma grande chance de você errar, a menos que você faça exames diários, né? Então, isso é uma coisa. Dependendo da sua taxa de aromatização, alta demais, provavelmente anti-aromatase. Se for um pouco mais baixa, provavelmente vai ter que usar tamoxifeno. Se não teve, tem gente que não tem. Se usou droga que não aromatiza, nem precisa. Provavelmente, tá? Provavelmente. Não necessariamente, mas provavelmente. Tudo bem. E agora a gente vai para o principal, é aquele que eu gosto de falar, que ele é quase que unanimidade. Já deve ter pelo menos aí uns 4, 5 anos que eu defendo ele em TPC, que é o HCG, né? Que é o Gonadotrofina coriônica humana. Que a gente aqui no Brasil só encontra veterinária, né? O que é bizarro. Porque ela continua sendo a gonadotrofina coriônica humana. Mas ela é veterinária. Louco. Que contradição, né? É Pois é. Eu sempre me perguntei isso, por quê, né? Mas tudo bem. O HCG, ele faz o quê? Ele mimetiza o LH, o hormônio luteinizante. E o hormônio luteinizante, ele é um hormônio que sinaliza para o seu testículo, produza testosterona, testículo. É assim. E o nosso corpo, não apenas o testículo produz testosterona, né? Tanto que a gente fala que é o eixo HPT, né? Que é a hipófise, pituitária e testículos. Mas como o testículo é um dos e o LH é o que induz ele, então quando você está utilizando esteroides anabolizantes e você inibe o seu eixo HPT, o seu corpo não está produzindo naturalmente, se você fizer um exame, você vai perceber que o seu FSH e LH provavelmente vão estar zerados. E é zerados, que eu digo, não é 1, 2, é 0, 0, 0, 0, 0 mesmo. Então, peraí, rapidão. Só vou te interromper aqui e bem rapidamente explicar o processo da produção de testosterona para a galera aí, para entender tudo isso melhor. Então, começa no hipotálamo, tá? Que liga o sistema nervoso central ao sistema endócrino. E o hipotálamo, ele libera a como é que é? GnRH? GnRH. O hormônio que estimula a glândula pituitária, que aí libera o hormônio luteinizante, que o Jean estava falando, e o hormônio folículo estimulante, né, que são o FSH e o LH. Que também ajuda a deixar o cara fértil. Tá? Isso. Esses hormônios, eles vão até lá o seu saco e eles entram nas células de Leydig do testículo. E dentro dessas células, o FSH começa o processo de espermatogênese, enquanto o LH converte o colesterol em testosterona. Tá? Então, quando a gente está falando de FSH e LH, são esses hormônios aí, e tudo se conecta, né, pelo sistema endócrino, o sistema nervoso central, lá do hipotálamo e tudo mais. Então, é o seu cérebro mandando sinais para hormônios serem produzidos, para irem para tais lugares, para produzirem mais hormônios. Sim. E também tem a glândula suprarrenal, que também entra nisso, né? Tanto que quem usa DHA, tem muita gente que fala disso, né? Há suporte para a glândula suprarrenal. Porque a suprarrenal, ela também converte hormônios em outros, né? Sendo que o DHA ele converte tanto em testosterona quanto em estradiol. Uma coisa interessante. Mas enfim, né? Então, vamos lá. É complicado essas coisas porque o HCG ele é um negócio divertente. O HCG, assim, hoje em dia, eu não conheço ninguém que vai falar que HCG não é bom, que HCG não funciona, que HCG não é uma boa. Agora, como utilizar o HCG? Isso aí é um negócio que vai variar demais, cara. Demais. Mas assim, eu vou falar o que eu penso que
sem exageros, né? Só tem uma das partes que eu penso que é um pouco fora do comum. Então, o que é o mais comum? Se o cara vai utilizar um ciclo muito grande, entenda-se muito grande como 10, 12, 16, 20 semanas. Para quem não tem noção, o ano tem 52 semanas. Se você fizer um ciclo de 20 semanas, é quase metade do ano ciclando. São 5 meses. É muito tempo. Então, se você fazer 12, que seja comum, a gente vê 12 por aí, já vai ser interessante. Você utilizar o HCG intraciclo, durante o ciclo. Por quê? O pessoal pode pensar que não faz sentido, vai inibir de qualquer jeito, para quê? Né? Eu vou ter apenas colaterais, me disseram que HCG aromatiza. Então vamos lá. Se o HCG aromatiza, né? Então ele mimetiza o LH. O LH ele aromatiza? Não. O que aromatiza é a testosterona. Então se o HCG aromatiza, quer dizer que é indiretamente, mas indiretamente como? Agora nós vamos chegar no ponto X da questão. O HCG, se você utilizar ele intraciclo, ele vai ter a capacidade de manter a produção de testosterona intratesticular, que é aquela que não vai para o seu sangue, que não vai para o seu sistema. Ela vai ficar dentro do seu testículo. A HCG é comum, é conhecido por ser um medicamento que serve para reverter a atrofia testicular. Uma pessoa que usa fascículos constantemente, etc., o testículo dele costuma diminuir de tamanho, porque ele não está tendo uso. Né? E se você usa o HCG, que simula o LH, que manda ele funcionar, ele começa a funcionar, mesmo que você esteja todo inibido. Então, dentro dele ele está funcionando de maneira endógena, induzida, mas é endógena. Então, se o seu ciclo é muito grande, você pode utilizar essa saída, usar doses baixas, vai ser doses pequenininhas de HCG, né? Geralmente a aplicação é frequente, é subcutânea, é tranquilo. O que é essa aromatização da HCG? É quando a produção intertesticular ela fica tão grande que sai do testículo e vai para o sistema, aí aromatiza. Entendeu? Então, isso é uma maneira. Mas a maioria das pessoas fazem isso são atletas. Isso é muito comum no meio de atletas. Utilizar HCG sempre, direto, ou quase sempre, sabe? Ou em todo cruise, não sei. Agora o pessoal do ciclo. Ciclo de 8 semanas é o mais comum. E essa galera, normalmente, a atrofia testicular não vai pegar eles. Não vai dar tempo do testículo diminuir de tamanho com esse tempo. Mesmo que a supressão possa ter sido total, dependendo da droga, né? Uma dose baixinha por 6 semanas nem inibe o eixo todo. Mas, vamos pôr aí, o ciclo comunzão, o cara que faz o ciclo normal, Natatrideca, sei lá, 8 semanas. Você vai inibir seu eixo todo, provavelmente. E aí você vai utilizar o HCG no TPC. Ali na sua TPC, você vai usar o HCG para tentar voltar à sua produção natural de testosterona. Ela vai ajudar, como eu disse, o HCG é quase que uma unanimidade, né, entre pessoas e entendedores aí do ramo, pessoal da musculação e que fala de hormônio, para TPC, para intraciclo em caso de ciclos grandes, e para TPC é sempre mesmo. Existe algum risco da produção natural de testosterona não voltar ao normal? Sim. Sim. E isso depende da pessoa, ou tipo, depende da duração do ciclo, depende da dosagem de drogas que ela usou, como é que é? Isso depende mais, até onde eu já li sobre, o fator principal do que isso vai depender, a idade que o cara tem, se ele está ciclando muito novo, entendeu? Porque o corpo dele, quando o pessoal me fala isso, os hormônios aflorados, não sei o que, né? Larará, é porque os hormônios instáveis, é porque o seu corpo ele ainda não está com níveis que se mantêm mais estáveis de hormônios. Exatamente, isso é uma verdade, eles oscilam muito. Então é como se o seu corpo ainda estivesse aprendendo o que é o ideal para ele. Lembra que eu te falei lá atrás?
sobre o corpo ter um balanço natural do que é melhor para ele. Ele está descobrindo isso à medida que você vira um adulto, né? Por isso que tem aquela fase. Então, se o cara utilizar hormônios nessa etapa, e foi o que eu fiz, existe uma boa chance, né, do seu eixo não voltar como poderia ser. Porque muitas vezes você não sabe, nem vai saber, né, como é que era para ele ser. Mas mesmo durante a fase adulta também tem chance, tá? Tem chance de simplesmente você não conseguir. Beleza, então você falou aí bastante da TPC e uma coisa que muita gente fala que é muito comum também são o uso de fitoterápicos, né? O que você acha disso, cara? Da maca peruana, do tribulus, tem algum tipo de ajuda? Porque eu não consigo, eu não acredito muito em fitoterápico, para ser sincero, talvez em algum ou outro tribulo já não é uma coisa que eu acredito que funcione. Agora, para ajudar a fazer seu corpo aprender a produzir testosterona de novo, eu acho muito difícil. Então, você foi bem específico, né? Fitoterápico com essa finalidade. Tem uma série de fitoterápicos que eu acho legais, tá? Muitos que eu acho interessantes. Mas, assim, tribulus não funcionam. Ponto final. Esses outros extratos de planta, eu até fiz recentemente um vídeo também falando sobre aumenta 347% da sua testosterona natural. Foi ver lá, aumentou, foi nada. Não teve aumento nenhum, ou então aumentou não sei quantos por cento lá na minhoca, sabe? Caralho. Aqueles exames no caso. Na verdade, vou te falar a verdade. Esse em específico, na verdade, eles pegaram um nego que estava inibido, que produzia zero. Entendeu? O cara produzia zero, passou a produzir um tiquinho, teve um aumento, né? O cara produzia 1, aí agora produz 10. Teve um aumento de 10%. Não, porra, velho, é foda. Então, enfim, para melhorar a testosterona, essas coisas que vocês vão ver hoje em dia, assim, de modo geral, não vai adiantar, sabe? O que melhora a sua testosterona, agora um negócio que é verdade, até bom pôr no TPC, inclusive, é você melhorar o seu perfil lipídico. Então, utilizar gorduras boas, sabe? Colocar um ômega 3 para dentro, tirar as gorduras porcaria e deixar as gorduras boas. Isso é inacreditável, isso parece tão simples, tão idiota, mas isso faz diferença. Faz diferença. Faz sim, É com comum certeza. a gente ver por aí o cara falar: ah, não, a minha gordura do dia é bacon. Cara, não que bacon seja uma gordura ruim, mas é uma gordura que não é a ideal. E, então, você pode, nesse sentido, usar esse tipo de coisa, mas existem outros que aí não é exatamente um fitoterápico, né? Mas que você consegue em manipulação, pode dar uma ajuda. Né? O que acontece? Você mesmo já disse, cara, que hormônio, etc., mexe muito com a cabeça do cidadão. Muita gente sofre. Outros nem tanto. Isso é uma realidade. Principalmente com o trembolona, outras drogas mais androgênicas. E o hormônio tá realmente ele total ligação com personalidade, comportamento. Então existem algumas substâncias que são possíveis, né, para serem usadas mesmo durante a TPC, para dar uma melhora tanto no humor quanto na melhora até na volta da produção ali de testosterona. E mais um detalhe, também tem uma coisa para o caso do cara perder a libido. Isso é importante, o pessoal gosta de saber essas coisas. Então vamos lá. Temos a selegilina, né? Geralmente a dose da selegilina é bem baixinha, né? Acho que é 1 miligrama, 2 miligramas e meio. 2 miligramas e meio, mais ou menos. Temos a LDN, que é a Low Dose Naltrexona. Naltrexona, que é um medicamento aí para tratar alcoolismo, né? Tal. Ela vai lá no receptor opioide, mas algum maluco descobriu que se você usar ela numa dose de 1% do que é a dose para alcoolismo,
ela tem um efeito inacreditável em imunidade. Então, em imunidade. Aí nos Estados Unidos, se você procurar saber sobre, você vai achar. Eu faço parte de um grupo de médicos e usuários aí, americano, só sobre LDN. E geralmente o pessoal mais velho usa de monte, porque melhora muito a imunidade. Mas para além disso, né, tanto a siligina quanto a LDN, elas têm uma ação no cérebro, elas têm uma ação na dopamina. E é bem sabido que nandrolona, trembolona, isso tudo deixa a sua dopamina zoada. E dopamina também tem a ver com produção de testosterona. Então, não existe a boa e velha, o cara estressado produz menos testosterona. Isso aí é um negócio conhecido. Certo. Pois é porque o cara estressado, a dopamina dele está no chão, né? Além do cortisol tá lá em cima. A dopamina tem influência na produção. Então, moduladores de neurotransmissores do prazer e bem-estar, tais quais esses que eu falei, eles podem ajudar sim. Né? Eu acho que eles não são fitoterápicos exatamente, né? Mas, né, poderia ser. Outros que, sei lá, nessa parte nessa parte de humor, assim, e que poderia ser interessante, ginkgo biloba, né? Melissa, passiflora, cacau, esses aí que tem mais a ver com deixar o cidadão menos estressado, agressivo. Isso vai depender do cara, né? Tem cara que usa hormônio e sai pra rua pra brigar, tem cara que usa hormônio e fica normal. Então vai depender de cada caso. Então eu diria que o fitoterápico pode ser que tenha uma utilidade. Não espere milagre, a diferença vai ser pouca, pelo menos é barato. Sim. Bom, beleza então, Jason. Acho que é mais ou menos isso aí. Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu daqui a pouco tenho que ir embora, a gente tá com o tempo um pouco corrido. Mas acho que a gente conseguiu cobrir bem todas as bases aí realmente pro leigo que queria aprender um pouquinho mais sobre esse mundo de hormônios, esteroides, ciclos, etc. Se você tiver alguma coisa mais a acrescentar, por favor, acrescente. E pode agradecer aí quem você quiser, os seus patrocinadores, fazer o jabá do seu canal, do seu podcast, do que você quiser também. Maravilha. O que eu tenho a dizer, né, o recado final que eu tenho a dizer é um recado que eu já falo há anos, desde que iniciei o canal. Né? Eu sou um cara que está na musculação são 13 anos. Acho que são 13 anos desde que eu entrei a primeira vez na academia. E, de modo geral, eu poderia dizer que a grande parte eu fui extremamente frustrado. Eu fui um cara que sempre correu muito atrás, sempre testou tudo, sempre foi cobaia. Encontrei antigos amigos da época que eu entrei, inclusive. Zoei com eles isso. Eles todos estão com shape zoado, tudo gordinho. Zoei e falei, quem diria, né, que hoje em dia eu ia estar tão superior a todos vocês. Né? Porque na época todos eles tinham resultado e eu não. E isso me fez correr mais e mais atrás. Só que eu fui pelo caminho errado, Caio. Você é o exemplo do cara que foi pelo caminho certo. Eu sou o exemplo do que foi pelo caminho errado e que teve que remediar tudo depois. Eu poderia estar muito melhor hoje em dia. Então a dica é: não tente dar passos maiores que a sua perna. Por quê? Somente os caras, né? O público nosso é masculino. Velho, você tem 15, 16, 17, 18 anos. Se você não pegar a menina da sua sala agora, seu mundo não vai acabar, cara. Seu mundo não vai acabar. Você não precisa ser um monstrão daí agora. É muito melhor você ser o cara diferenciado da faculdade do que da escola. Não precisa ter pressa, pelo amor de Deus. Isso é outro detalhe também. Quase todas as meninas do ensino médio que eu queria ficar, eu consegui ficar depois de adulto. Exatamente, cara. Quase todas. É muito engraçado isso, né, meu? Porque a gente, na escola, você tá no colegial, velho, você acha que você é o dono do mundo, que você é fodão, você tem que pegar as mulheres, agora é a hora de sua vida social e ter vários amigos no Facebook, ter vários likes nos seus posts. Mas, mano,
Foda-se, velho. Realmente, o que o Jason tá falando aí tá totalmente correto. Se você se focasse um cara mais, é, vamos dizer, popular na faculdade, isso vai te render muito mais frutos, vamos dizer assim. Exato. Você nunca, velho, você jovem, não precisa ser o melhor. Sempre tem alguém melhor que você. Primeira coisa. Segundo, se você está um pouquinho acima da média, já está excelente. Excelente. Sabe? E um pouquinho de esforço te deixa acima da média. Porque as pessoas não se esforçam em nada. Ninguém se esforça. Se você se esforçar, seja no que for, você já estará acima da média. E só nisso você já está no lucro. Tenha certeza disso. Eu estou aí com 28 anos, sou de um velhaco, me julgo um velho, mas nem tanto. E vocês podem ter certeza. Então, olha só. Vocês têm a vida inteira para crescer. O Kai Green tem 41 ou 42 anos. Phil Heath ganhou seu primeiro título com 35 anos, se não me engano. E ele é o É isso. Gift, hein, mano? Ele é o Gift, ele é um cara que ganhou cedo ainda, ganhou novo. Todo mundo fala que ele é o cara que ganhou super novo e ele ganhou lá com seus 33, 34, 35, por aí. Nessa faixa de idade. Foi mais de 30, isso eu tenho certeza. O mais jovem foi o Arnold, porque eram outros tempos, eram outras histórias. Então, lembrem disso, musculação é um esporte longevo. Você vai atingir o seu melhor shape quando você estiver adulto. Tenha certeza disso. Se você não largar, seu maior shape vai ser quando você for adulto. O Caio, ele está em plena evolução. Plena evolução. O cara é natural. Há tantos anos. O cara está sempre apresentando em bons shapes. Né? Ao contrário do que as fotos dele mostram muitas vezes, o destaque dele é nas pernas, que para natural, muitas vezes, se o cara natural que treina a perna direita, provavelmente vai ser o destaque dele. É Sim. uma chance bem grande, sabe, de ser. Inclusive, mulherio prefere perna, saibam disso. Interessante, importante, canelinha fina é zoada. Então a dica que eu dou é: esperem, gente, pelo amor de Deus, esperem. Escuta quem já fez isso, e eu garanto que quase todo mundo vai falar isso. Vai falar: não usa essa porra logo cedo, porque senão você vai ficar viciado psicologicamente, não vai parar de usar, seu cabelo vai cair mais rápido, você vai ter câncer de próstata mais cedo, você vai ter espinha pra caramba, sabe? O seu resultado vai ser uma merda, que é o pior de tudo. E numa dessa ainda, nego ainda vira broxa. Teve um amigo meu que me ligou uma vez, tinha acabado de broxar, o cara me ligou pra chorar. Meu Então, Deus. pelo amor de Deus, gente, tenham consciência, escuta o pessoal que passou por isso. Por favor, se você segue o Caio, mantenha a linha do Caio mais um tempo aí, o máximo de tempo que você conseguir. Depois, se você quiser ciclar, beleza. Mas tenta construir. Até mesmo que a cabeça do pessoal muda, a sua cabeça muda. Tem tanto cara que eu conheço que quando era moleque, tava nessa época de escola, usava. E hoje, né, que nem o Dias Nem falou, treino. tá gordinho e não treina. Por quê? Porque ele perdeu o interesse também, né? E o que acontece? Ele fudeu a saúde dele por uma coisa que não valeu a pena, entendeu? Então, espera, pensa assim, ó, você começou na academia agora, nem pensa, sabe? Você tem menos de 20 anos também, não mexe com isso agora, Você entendeu? vai ser engenheiro, você vai ser qualquer profissão que não seja, sei lá, fisiculturista, né? E meu, Não sei. é um negócio assim, cara, tipo, vamos dizer, você já tem 20 anos, você já treina há 3 anos natural, não sei o que, aí você tá pensando, primeiro de tudo pensa e fala assim, ó, se daqui a um ano eu ainda quiser, eu uso, entendeu? E aí, é claro, Boa, faz boa, tudo cara. certo, Um faz ano, tudo, um ano sem parar, hein? isso. E aí, se for fazer, faz tudo certo, entendeu? Vai no médico, segue aqui os passos que a gente falou, faz os exames, não sei o que. Descobre se você tá fudido, às vezes você já tá doente e não Isso. sabe. O intuito do podcast aqui não é apologia, é simplesmente informar você para você tomar a decisão mais informada possível, né? Então é mais ou menos isso. E Jason, dá o seu jabá Isso. aí. Tá, mexendo é o seguinte. Quem quiser ir me procurar em qualquer lugar, você vai escrever Jason Projeto Giga, tudo junto, em qualquer mídia, canal, page, Instagram e YouTube. O meu forte é o YouTube.
né? Eu faço vídeo geralmente sobre tudo na musculação. Eu tenho um certo foco em hormônios. Nos últimos tempos, eu tenho dado mais foco ainda em coisas novas, né? Em novidades aí, e em refazer também, né? Os perfis de hormônios que já estavam antigos. Então, eu estou refazendo, colocando novas opiniões, novas informações. Eu também, assim como o Caio, gosto muito de utilizar a ciência para comprovar as coisas que eu acho e as coisas que eu falo. Tem muita coisa que eu acho e eu só não falei porque eu ainda não achei nada provando, né? Então, para o pessoal que quiser, é isso, né? O meu Instagram não é colocando coisa do meu dia a dia, que é importante. Eu praticamente não posto no Instagram, mas quando eu posto, geralmente é um texto com alguma informação, alguma coisa relevante e sei lá, o meu trabalho na internet, ele é menos sobre mim e mais sobre musculação, hormônio, treino e etc. E é isso. E eu tenho um podcast também, podcast, já que você está ouvindo, né? Provavelmente talvez as pessoas conhecem, porque sinto muito aí, mas maior podcast de musculação do Brasil. Não por muito tempo, Que é o Gyncast, talvez seja o maior podcast sobre musculação e outros, né? E outros, vários off-topics. Não, mas realmente, galera, eu vou deixar o link do Gyncast aí na descrição. Eu recomendo muito o podcast. Eu adoro ouvir, eu ouço toda semana, que ele solta na quarta-feira. E até mesmo participo algumas vezes. Me divirto pra caramba. O Jason, o Rafael Rey e o Leandro Twin geralmente estão sempre lá. E alguns convidados especiais. Mas a gente... Vocês podem imaginar. Tem praticamente todos os marombas da internet que vocês imaginarem já foram lá. Com certeza, realmente. Tem vários episódios. E pra quem não sabe, né, eu comecei no Gyncast antes do Jason, tá? Só avisando aí. É verdade. Mas é mais ou menos isso, galera. Muito obrigado você que ouviu o podcast. Nós vamos fazer uma pergunta agora. Nós vamos fazer uma pergunta. Você vai mandar o Paulo Musi pra gravar comigo e eu mando pro seu balestrinho. Beleza. Fechou, então. seria você conhece, eu conheço. Uma troca de zaps. Não, beleza então, cara. Realmente, valeu aí por ter participado, tirado o seu tempo para conversar aqui comigo. Eu sempre gostei bastante do seu trabalho, sempre assisti seus vídeos no YouTube antes mesmo de eu começar a fazer os meus próprios vídeos, etc. É isso aí, eu sou um cara bem leigo nesse assunto de esteroides anabolizantes, eu ainda tenho muito o que aprender, né? Então foi bem bacana ter esse papo com você, ainda vou ler bastante sobre o assunto, porque sempre foquei muito em dieta e treino, que é o que eu tenho que focar, né, mano? Porque eu sou natural e é assim que eu vou crescer e evoluir. Mas é mais ou menos isso, galera. Muito obrigado você que assistiu até aqui. Deixa aquela avaliação no iTunes 5 estrelas se você curtiu o podcast. Divulga pros seus amigos. Tamo junto, valeu e até a próxima semana. Valeu, gente. Abraço.